Olá, gente querida, olá, amigos e amigas, amados e amadas, vocês que estão aí seguindo a minha página oficial, Missionário Elvio 2020, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, né? São mais de 2.000 curtidas na página, eu estou muito feliz, né? E o motivo que me traz hoje a essa live, né, é que a gente vai estar discutindo um assunto interessantíssimo e muito pouco debatido em nossa cidade, que é transporte urbano, né? Então, boa noite vocês. Já está por aqui o meu amigo Kevin Fernando, né? Da barbearia. Ô Kevin, compartilha a live aí, né, com seus amigos. É só você compartilhar aí, vamos ter mais gente interagindo aí conosco. Pois bem, gente, vamos à reflexão. Em que sentido a gente poderia melhorar o nosso transporte coletivo em Lages? Primeiro de tudo, eu penso que a forma que é feita a licitação que concede o monopólio para a Transul já é um pouco duvidosa, né? É uma forma um pouco duvidosa. Então eu acho ridículo a forma que as coisas acontecem. Só a Transul deita e rola em relação ao transporte coletivo em Lages. Eu sou a favor da lei da oferta e procura. No meu entendimento, Lages teria que ter mais empresas de transporte coletivo. Eu entendo que enquanto estiver essa palhaçada de só a Transul dominar sozinha, vai ser sempre assim. Debilidades em alguns aspectos, né? E o povo pagando o preço. Em que sentido eu creio que deveria melhorar? Vamos lá. Primeiro, a começar pelos banheiros, né, da Transul. É horrível, né? É horrível. É uma caatinga infernal dentro daqueles banheiros, cheiro de cocô, cheiro de xixi, as paredes todas riscadas, apesar de que, como é que eu vou dizer para vocês, o povo precisa colaborar também, né? O povo precisa colaborar. As pessoas utilizam os banheiros, né, lá da Transul, do espaço do terminal, e fazem xixi, fazem cocô, não puxam a descarga. É realmente ridículo o que o povo faz. O povo precisa colaborar. Porém, por que eles fazem isso? Porque já está virado na casa da mãe Joana, né? Então não há uma manutenção conforme deveria de haver, né? As paredes do banheiro estão todas riscadas e eu creio que deveria de fazer uma revisão nessa questão, né? Pintar aquelas paredes, fazer uma boa limpeza, né? Sei lá, tem que dar um jeito porque a caatinga é insuportável. E essa de dizer que é porque é bastante gente que usa e tal, tudo bem. Concordo que em partes o povo não está colaborando. Mas vejamos, o banheiro do shopping, por exemplo, é um banheiro gratuito que muita gente usa, né? E não é tão emporcalhado assim quanto é o banheiro da Transul. Então, nesse sentido, eu acho que tem que melhorar o capricho, o zelo e a manutenção do banheiro da Transul. O que mais? Acho que
que o serviço de Wi-Fi oferecido pela empresa foi muito bom, foi uma boa. Nesse sentido, eles acertaram. Porém, acho que a frota está um pouco ultrapassada. Eles deveriam de dar uma revisada na frota de ônibus, né? Ônibus velhos, fazendo uma barulheira danada. Não ônibus que, no meu entendimento, pelo preço que é pago na tarifa, e até mesmo pelo fato da Transul ser monopólio, eu entendo que esses ônibus estão um pouco ultrapassados, né? Deveriam de ter mais investimento com relação à frota de ônibus. Outra questão, o terminal tá feio, gente. Tá feio o terminal. Tá feio, feio pra caramba. Deveria de dar um toque no visual do nosso querido terminal urbano. A questão, por exemplo, da saúde, né? Eu entendo que no terminal deveria de ter alguém responsável em cuidar da saúde dos nossos usantes dos serviços da Transul. Deveria de ter pelo menos um trabalho de enfermaria, né? Pelo menos o enfermeiro ali atendendo do pessoal e dando uma assessoria nesse sentido, né? Porque como se trata de um transporte coletivo que cuida de boa parte dos cidadãos lagianos, né? Então sabe-se que vai ter gente que vai passar por ali com diabetes, clientes hipertensos, clientes com epilepsia que pode ter uma crise convulsiva a qualquer momento, pacientes com transtornos, cliente com transtorno de comportamento, enfim. Entendo que seria fundamental alguém oferecer uma assessoria na atenção à saúde dos ocupantes do transporte coletivo da Transul, né? Eu acho que deveria de melhorar nesse sentido. Mais um detalhe, tomara que o Kister esteja me assistindo, né? Quem sabe ele não acate isso como uma ofensa e sim como uma sugestão. Gente, é ridículo crianças abaixo de 5 anos terem que rastejar por debaixo das catracas. Cadê o estatuto da criança e do adolescente nessas horas, meu Deus do céu? Cadê o estatuto da criança e do adolescente uma hora dessa, gente? Então por que criança tem que passar por debaixo da catraca, arriscando de serem pisoteados? É preciso fazer alguma coisa, meu amigo Genésio Kister. Uma carteirinha, né? Uma carteirinha para a criança, né, passar na catraca para não precisar estar rastejando por debaixo. Enfim, um cartãozinho, né? Igual tem o do sênior, né? Para criancinha. Outra coisa, meu amigo Genésio, por que o cliente sênior só tem direito a passe livre a partir dos 65 anos, se o estatuto do idoso diz que a partir dos 60 anos o cidadão já é idoso? Por que esperar até os 65, meu amigo Kister? Me responda. Outro detalhezinho, gente. Ô Transul, já que vocês são monopólio, por que não passe livre para os estudantes? Por que não? Deveria de ter o passe livre para os estudantes. Tá vendo, gente? Muito pouco se discute o transporte coletivo em Lages.
mas o tanto de coisas que a gente conversando, a gente percebe que poderia melhorar, né? Mais um detalhezinho. Por que não, de repente, umas caixinhas dentro do ônibus com uma musiquinha ambiente agradável? Não porcaria de funk, não. Mas uma musiquinha agradável dentro do busão seria ótimo para entreter os passageiros, né? Por que não uma telinha, né? E por que aqueles banco duro, gente? Por que aqueles banco duro? Tem cliente que tem problema de coluna e tem que sentar naqueles banco duro, aquele troço desconfortável. Por que que o seu Kister não ajeita um ônibus que tem as poltroninhas macia? Tem que ser aquele banco velho, coisa mais dura do mundo, faz até calo na bunda do cliente. E mais um detalhezinho que eu não entendo. É lei de trânsito o cinto de segurança, né? Então você que está me assistindo, com certeza é motorista, tem sua CNH, sabe que quem dirige carro, né, o motorista e todos os passageiros, por lei, tem o dever de colocar o cinto de segurança. Agora eu não entendo o porquê que os ocupantes do transporte coletivo não usam cinto. Será que o ônibus está 100% isento de um acidente? É complicado, né, gente? Então, o nosso transporte coletivo precisa melhorar em vários sentidos. Você que está me assistindo agora, pode interagir comigo, mandar sua sugestão, né? Deixa eu ver aqui quem é que está me acompanhando, né? Para me mandar alguns abraços. Vamos lá. Professor Marco Cordeiro Zaror, da Federação Lagiana de Xadrez, né? O nosso querido campeão estadual, campeão brasileiro de xadrez, mestre internacional, e tudo, né? Dispensa comentário, nosso querido Marcão, o qual eu tive a honra de fazer parte da equipe dele e andei até viajando, né? Representando lá junto com o nosso querido Marcão. Ô meu querido Marcão, um abraço, Deus abençoe tua vida. Então tá, vamos lá. O Kevin lá do bairro Santa Helena, mais uma vez um abração aí. A Dag Alves Rodrigues Antunes, boa noite, Dag, tudo bem? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Marisabel também está assistindo. Então, gente, vamos lá, o assunto hoje é transporte coletivo, né? Falando em passe livre aos estudantes, né? Ah, mas quem pagaria a conta? Oh, gente, pelo amor de Deus, o tanto que essa abençoada dessa Transul o tanto que essa Transul arrecada, né? É complicado. O que custa fazer o transporte livre para os estudantes? Deixa eu ler um recadinho aqui que pintou. Marcão, Elvio, você não acha que se alguém viajar de graça, o outro irá pagar por ele? Um abraço. Ô Marcão, eu acho que nós já estamos pagando um preço que esse preço que a gente paga pelo transporte coletivo, eu acho que já é o suficiente para liberar o passe livre para os estudantes. Tanto é que nós já pagamos para os clientes sênior, né, maiores de 65 anos, que volto a repetir, no meu entendimento, já deveriam ter
a sua carteira sênior a partir dos 60, uma vez que o Estatuto do Idoso fala que a partir dos 60 o cidadão é idoso. Então, por que só com 65 o cidadão tem que ter o transporte livre, né, a carteirinha do sênior? Então, fora a burocracia que dá para fazer isso aí. E mais um detalhe, gente. Nós temos várias pessoas, né, que deveriam de ter acesso livre no busão da Transul, né? Por exemplo, pessoas que têm epilepsia, né, que muitas vezes recebem o BPC, né? Pessoas que não têm condições de trabalhar normalmente, igual as outras já vão ter uma dificuldade econômica maior, deveriam de ter alguma proposta social em relação à Transul, né? Mais um detalhezinho, mais uma puxadinha de orelha que eu vou dar no nosso querido amigo Genésio Kister, naquela obsessão de ganhar dinheiro, 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 dinheiro. O ônibus lota, gente. Tem uma placa lá no ônibus escrita assim, lotação máxima, 86 passageiros. Por que a placa é só para bonito? 86? Entre num busão da Transul num dia de um show nacional da Festa do Peão que vocês vão ver se vai ter só 86 passageiros. Eu já vi o busão da Transul que visivelmente passava de 100 passageiros. De ir aquela galera, um amontoado por cima do colo do outro, aquela galera tudo espremido e por aí vai. Então, eu acho que o ônibus deveria de travar automaticamente a catraca quando desce a lotação e deveria de ser programado para aparecer no painel do motorista através de um programa, algo assim, né? Eu não sou também nenhum técnico, mas que o motorista tivesse um controle de não abrir a porta para passageiro nenhum quando passasse dos 86. E aí, como resolver essa questão da demanda? Com mais horários, né? Eu entendo que esses horários ainda não está muito... o horário não está muito interessante, não é o ideal, né? Se não me falha a memória, está passando 1h30, 1h10 bairros, né? Seria mais ou menos por aí. Então, vejam, esse horário de 1h10, 1h30 deveria de se estender depois das 6 horas e ir pelo menos até uma meia-noite, 1h30, 1h10, né? Tanto bairro centro quanto centro-bairro, né? Para facilitar a vida do cliente, né? A empresa tem que pensar no bem-estar do cliente, né? É para isso que ela é paga, para oferecer transporte, segurança e bem-estar para o cliente. E deveria de ter esse horário hora em hora, pelo menos um ônibus hora em hora, depois da meia-noite, horário da madrugada. Por quê? O serviço não pode parar. Durante a madrugada, tem pessoas que precisam do serviço, precisam utilizar os serviços da Transul. Então, contrate-se mais funcionários, melhorem a demanda. Lucrar é bom, mas investir também é bom. A sociedade lagiana agradece, né? E já vou dar uma puxadinha de orelha lá nos nossos vereadores e dizer para eles que eles deveriam de fazer
antes da licitação da Transul, uma audiência pública para perguntar o que o povo está achando da questão do monopólio. O povo precisa entender o que é o monopólio, as consequências. Gente, eu tive em Curitiba, passeando na casa do meu irmão Ricardo, no ano de 2016. Em 2016, a passagem de ônibus, se não me falha a memória, aqui em Lages era R$3. E lá em Curitiba, o preço da passagem era o mesmo daqui. E nos finais de semana, R$1 apenas a passagem. Isso mesmo, eu estou falando R$1. Então eu não estou bem lembrado, mas parece-me que era assim, R$3,50 a passagem nos dias de semana e no final de semana R$1. E mais um detalhe, lá em Curitiba não é uma empresa de transporte coletivo, são várias. E mais um detalhezinho, tem integração lá em Curitiba, né? Tem aqueles túneis, né? Coisa linda. Quem vai para Curitiba, gente, se encanta. Curitiba merecidamente é considerada a melhor cidade do Brasil. É uma cidade limpa, é uma cidade de um trânsito que dispensa comentários, um trânsito educado, um trânsito organizado. Curitiba é maravilhosa. E Lages é complicado, gente. O lagiano, infelizmente, anda estressado no trânsito, que aí já é outra discussão, né? Mas o lagiano, qualquer besteirinha, tá erguendo os outros no buzinaço, se acha o bonitão da boleia, né? Deus o livre se o outro fazer uma barbeiragem. E não tem um de nós, eu também sou motorista, inclusive você que está me assistindo agora, não existe um de nós que nunca tenha dado uma barbeadinha. Não adianta querer me desdobrar. Todo motorista, uma vez ou outra, vai barbear. Aquele que dizer que nunca barbeou como motorista, tá mentindo. Aí você tá lá no teu carro só porque o condutor da frente deu uma barbeadinha, precisa buzinar e ficar bem louco e tal, e fazer confusão. Não precisa, gente. Então falta mais paciência e compreensão no trânsito. Entendeu? E o lagiano anda estressado e tem mais um detalhe. Eu percebo isso na rua porque eu trabalho como vendedor ambulante. Eu sei como que eu sou recebido nas casas. Mais um detalhezinho, gente. A nossa querida Lages é incrível. Quem chega em Lages pelos acessos se encanta, né? Quem vem aqui pelo acesso norte, vem chegando, vê aquela estátua da Liberdade, linda, maravilhosa, da Havan, pensa, nossa, estou indo para o paraíso, que cidade mais linda. Aí chega ali, olha as luzes, tal. Pensa que está numa cidade espetacular, no País das Maravilhas da Alice. E, de fato, o nosso anel viário, ele é bom, é lindo, é maravilhoso, causa uma boa impressão. Mas quando cai para os bairros, é uma vergonha. É buraco, é estrada detonada. E aí me vem a vereadora Aida, que eu vou cornetear ela pro resto da vida. E me diz assim, até na lua tem buraco, gente. Pelo amor de Deus. A Aida, que era da bancada de fiscalização, quando o prefeito era opositor a ela, né? Quando o prefeito era o Eliseu, ela cobrava, né? Não podia ver buraco, que ficava bem louca. Ah, mas tem buraco na rua e tal. Agora, como o prefeito é chegado dela,
Até na rua até na lua tem buraco, gente. Mas enfim, o que isso tem a ver com o transporte coletivo? Tem muito a ver. Agora eu vou dar uma defendidinha no Kister, né? O Kister até tem vontade de colocar os ônibus da Transul em determinados trechos, né, de nossa cidade, em determinados interiores de bairros, né, para facilitar a vida das pessoas. Como ele fez comigo quando eu era presidente do São Luís, ele atendeu uma demanda minha e o ônibus fazia, né, os entornos ali do campo de futebol do bairro São Luís e ruas adjacências. O Kister, ele até tem vontade, mas não tem condições porque as ruas estão precárias, estão em péssimo estado. Deixa eu responder aqui a pergunta da Mili Almeida. Ô Mili, muito interessante a tua pergunta, obrigado pelo carinho da audiência. Mili, em relação à hospitalidade dos lagianos, é com muita dor no coração que eu vou te responder. Mas, porém, antes de eu te responder, Mili, eu vou deixar bem claro, não estou generalizando. Vou falar 3 vezes. Não estou generalizando e não estou generalizando. Mas, Mili, infelizmente, em Lages, o lagiano, não generalizando, ele tem a seguinte cultura: todo mundo que está na rua não presta. O lagiano sente prazer em humilhar quem bate palma na frente da casa. Veja, por exemplo, aqui em Otacílio Costa, quando eu, Elvio, chego na frente de uma casa para oferecer o meu produto, bato palma na frente da casa, o otaciliense, num geral, me trata na palma da mão. Zô, moço, tudo bem? Chegue, vamos entrar. Oferece cafezinho, oferece chimarrão, me trata na palma da mão, com uma educação absurdamente cativante, sabe? Se for perto do meio-dia, ô moço, quer almoçar? Sabe? A gente fica lisonjado com carinho. Não, moço, você está trabalhando, você merece respeito. Sabe? Aquilo é uma energia contagiante. Aí você me pergunta da hospitalidade do lagiano. O otaciliense vê um vendedor como um trabalhador. E o lagiano, não quero. Bate a porta na cara, trata o vendedor como um lixo. Eu estou falando o que eu sinto. E se alguém acha que eu estou mentindo, faz um teste, pega umas trufinhas, vai para a rua vender. Infelizmente, o lagiano tem essa cultura de tratar mal as pessoas. Infelizmente. Ah, mas é que tem banditismo. Oh, pelo amor de Deus, tem banditismo, tem em tudo quanto é lugar. Eu já fiz vendas em cidades maiores do que Lages e fui mais bem tratado do que em Lages. Sabe? De coração. Eu fiz vendas em Fraiburgo. Fraiburgo não, claro que Fraiburgo é menor do que Lages, mas Fraiburgo não é pequena não. Fraiburgo é uma cidade grande. Fui muito bem tratado em Fraiburgo. Já fiz vendas em Florianópolis, que é enorme, Florianópolis, e fui bem tratado em Florianópolis. Fiz vendas em Caxias do Sul. Olha o tamanho de Caxias. É enorme, é uma metrópole, é a maior cidade do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, e fui tratado na palma da mão. Aí, infelizmente, a gente vai trabalhar aqui em Lages, a gente é tratado como um lixo. Fora dizer, Mili, quando não acontece, dos cachorros atacar a gente na rua, e ai da gente se agachar, pegar uma pedra para se defender. Sai um protetor de animais lá, entre aspas, protetor, né? Porque protetor não é. Protetor de verdade cria o cachorro dentro de casa.
mas sai um daqueles que se dizem protetor e senta-lhe a boca no trabalhador. Por quê? Porque a boca do cachorro é mais importante do que a canela do trabalhador. Então, infelizmente, desculpa o desabafo, o lagiano tem essa cultura, né, de tratar mal carteiro, de tratar mal policial militar, tá? Policial nenhum presta na boca do lagiano, mas em compensação as pessoas, né, as pessoas que fazem coisas erradas e são tudo gente boa. O policial militar não presta. Mas aí o bonitão que detona o som em casa, o bonitão que sai beldo aí no meio da rua, mija no meio da rua, mostrando o piu-piu aí pra mulher casada, daí esses prestam. O policial militar que não presta. Não, pelo amor de Deus, né, gente? A inversão de valores é muito grande, né? Então o lagiano, ele tem essa cultura, infelizmente. Deixa eu ler aqui o recado do Rafael Silva. Fala, Elvis! Está morando em Otacílio? Vai ser vereador aí, mano? Você tem meu voto. Não. Viu, Rafael? Não, eu não moro em Otacílio, eu moro em Lages. Eu fiz essa crítica para Lages porque eu amo Lages. Eu amo Lages, amo essa cidade e eu sei que tem muitas pessoas maravilhosas morando em Lages. Muitas pessoas boas. Lages é uma cidade abençoada por Deus. Mas infelizmente tem essa peculiaridade, né? Que o povo anda... eu atribuo essa má educação ao estresse. Não sei. Tem que fazer um trabalho de conscientização. O povo precisa entender que trabalhador não é vagabundo. É um troço que tem que ser trabalhado em cima. Tratam mal pessoas com necessidades especiais. Barbaridade. Meu Deus. É complicado, né? Complicado. Eu sinto muito pelas pessoas que têm necessidades especiais. Vejo isso, inclusive, no serviço público, né? Eu vejo poucas igrejas em Lages com acessibilidade. Graças a Deus, aonde eu frequento tem, né? Mas a gente vê igrejas que cobram dízimo, que pede oferta, que isso, aquilo, aquilo outro. Mas não tem sequer acessibilidade para um coitado de um cadeirante subir para assistir um culto. Enfim, por exemplo, ali no São Luís, né, tem o CEINTE Anitta, creche Anitta, né? Deveria de ter acessibilidade. E a última vez que eu tive lá, pelo menos, não tinha acessibilidade. Então, tem que melhorar muitas coisas, né? Mas, ainda falando sobre a questão do transporte público, eu mesmo não gosto de pegar ônibus, prefiro andar a pé do que pegar ônibus, só embarco num ônibus numa ocasião extraordinária, né? Quando tá chovendo, quando não tem outro jeito, daí embarco num busão. Ainda assim, muitas vezes eu prefiro pegar um Uber, né? Por quê? Aquele horário intermediário que tem aqueles alunos, alunos pobres que querem dar uma de bacana e estudar no centro e pagam louco de caro por uma mensalidade, diga-se de passagem, entram dentro do busão e falam tanta abobrinha que eu duvido que aqueles alunos tenham uma boa educação dentro de casa, né? Porque a educação, ela tem que vir de casa. Professor não tem que educar aluno patavina nenhuma. Professor tá ali para ensinar a tabuada, ensinar o ABC, ensinar o aluno
a parte científica da coisa. O professor não tem que educar ninguém. Eu sou contra isso. A educação, quem tem que educar é o pai e a mãe. Entendeu? Fez filho, eduque. Que o professor, ele tá ali para ensinar. E aí, os alunos vão largando aquela verdadeira diarreia mental dentro do busão, falando um monte de abobrinha, adolescentes, né, que só falta transar dentro do ônibus muitas vezes. Coloco aquelas músicas que só fala abobrinha, música com conteúdo pornográfico, música que fala um monte de palavrão dentro do ônibus, naquelas porcaria daquele celular com o volume bem alto. Então é um absurdo, é a verdadeira casa da mãe Joana. Aliás, vou retirar minha palavra, que eu tenho uma amiga chamada Joana e a casa dela é bem organizada. Mas assim, é um absurdo dos mais absurdo o que alguns aborrecentes, também não estou generalizando, mas que fazem dentro dos ônibus, né? Eu cansei de ver situações de mulheres, né, pegando o busão lá, segurando, né, se segurando naquele ferro que tem do busão, né? E aí os mala dos aborrecentes querendo encoxar as mulheres dentro dos ônibus e, sabe, é uma chatice, sabe? É uma chatice o que acontece dentro do busão. E, sabe, muitas coisas precisam mudar, né? Muitas coisas precisam mudar. Eu creio que os cobradores deveriam de ter mais autoridades, né? E, gente, era isso, né? Eu acho por hoje foi um bate-papo bem descontraído, né? A gente pôde meditar, refletir. Muito obrigado a todos vocês que me assistiram, né? Vou dizer para vocês que eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é o nosso querido e amado Jesus Cristo, e ainda assim mataram ele, né? E dizer para vocês que a nossa Lages, do jeito que está, não dá para continuar, né? O Antônio Seron e seus cupinchas criticaram duramente a administração municipal anterior e estava no papel deles, né? Enfim, criticaram duramente e muitas das críticas pertinentes, por sinal, diga-se de passagem, mas muito discurso demagogo, porque quando você critica, você tem que, depois de criticar, apresentar a solução, né? E o Seron assumiu a prefeitura de Lages e aqueles que criticavam estão no poder e não estão resolvendo patavina nenhuma. Agora parece que vai sair uns asfaltinhos aí, mas tudo com dinheiro emprestado. E aí fazer cortesia com o chapéu dos outros é muito fácil. Então, na minha visão, tem que tirar Seron e a cupincha dele, tem que tirar tudo. Tem que fazer uma limpa. Agora, não adianta querer fazer obra em Lages que marmelada na hora da morte é veneno, para engambelar o povo para tentar a reeleição. Então, no meu modo de pensar, nós temos que fazer uma limpa. Eu vejo um cara preparado para assumir a prefeitura de Lages, chama-se Jair Júnior, né? Jair Júnior nunca se declarou candidato a nada, mas no meu entendimento é o melhor vereador de Lages e tem cacife para ser prefeito. Basta ver a maneira que ele administra o gabinete dele, enquanto todo mundo gasta valores exorbitantes, né, com verbas de gabinete, todos gastam acima de R$ 1.000. O Jair Júnior esse mês gastou R$ 9,50. E com esse recurso mínimo dos mínimos, ele consegue ser o vereador mais impactante e mais atuante de nossa cidade.
Então, se ele administra bem, a própria Bíblia diz, o fiel no pouco é fiel no muito. Então, se ele administra bem o gabinete dele, com certeza vai administrar bem quando for prefeito de Lages. Tem aí o Lucas Neves, né, que faz um marketing tal, coisa e tal, blá, blá, blá. Se bem que o Lucas, deixa eu falar uma coisa para vocês, durante 2 anos o Lucas foi leiteirinho do Seron. Inclusive tinha indicado do Lucas Neves trabalhando na prefeitura. Depois que o Lucas Neves saiu a deputado estadual e esperando o apoio da prefeitura e não teve, depois que o Lucas perdeu para deputado estadual, daí quebrou os potes com o Seron e cogita-se uma pré-candidatura dele a prefeito. Então, tudo isso o povo precisa ficar atento, né? E o Jair Júnior não. O Jair Júnior está cumprindo o papel dele desde o primeiro dia de mandato. Tá? Não tenho nada pessoal contra o Lucas Neves, como pessoa é meu amigo. Até tem algumas coisas que ele fez que eu acho bacana. Porém, vale observar, durante 2 anos ele foi leiteiro do Seron. Tá? E votou contra o povo em algumas oportunidades. E outras oportunidades ele foi omisso. E o Jair Júnior sempre ali, né, na peleia. Por isso que eu sou a favor de Jair Júnior prefeito. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Beijo grande do coração. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Eu tenho um grupo no... Hoje eu tô aqui é um papagaio puro, falador que nossa. Eu tenho um grupo no WhatsApp, gente, chamado Pastorelvo e Amigos, né? Que é um grupo que a gente usa para, primeiro de tudo, para fazer amigos, né? É um grupo que nos oportuniza comprar, vender, trocar, doar, pedir doações, falar sobre esporte, falar sobre política, falar sobre assuntos da comunidade e principalmente falar sobre a palavra de Deus. É um grupo muito bom, um grupo de respeito, viu, gente? Então, e é um grupo que eu uso também para divulgar os meus trabalhos comunitários, né? Que eu já fui presidente do bairro São Luís, fui secretário do Conselho do Setor 6 e 3, fui presidente do Grêmio Estudantil lá da Escola Lúcia e atualmente estou vice-presidente do bairro Centenário. Então é um grupo que eu uso também para divulgar esses trabalhos, né? E para a gente interagir bastante e tal. Você que está me assistindo agora, eu te convido a fazer parte desse grupo. Basta você me chamar no PV do WhatsApp, pedir para entrar, né? E eu estarei te acrescentando. O meu WhatsApp, ao finalizar essa live, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, né? Mas se você quiser anotar, é 49 998050781 e só que eu estou procurando colocar nesse grupo as pessoas que moram em Lages, né? Porque o objetivo é interagir com lagianos. Ok, gente? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Beijo grande do coração, um abraço. Fui, até a próxima.